I will start, make my presentation in Portuguese, and next we start the interview. As if you pretend to know what you're saying. Relax, just find my friends, my followers Instagram. Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo bem diferente. Gente, eu falei pro Espen assim, que toda vida que eu posto um vídeo com ele, tem muita visualização. Então é ele que vai virar o influenciador. Ele que vai virar blogueiro. Mas não, gente, sou eu a dona deste canal. Mas vou falar pra vocês, a gente resolveu fazer um vídeo. Eu deixei lá no Instagram perguntas que vocês queriam fazer pra gente, pra comemorar o Dia dos Namorados. Aqui na Noruega já teve o Dia dos Namorados, que foi dia... É o mesmo dia dos Estados Unidos. What's the day, the Valentine's Day in Norway? February? Yeah, February 14th. Exatamente. Então a gente já comemorou, mas aqui temos duas culturas, então temos que comemorar o modo brasileiro também. Aí eu recebi as perguntas de vocês, eu deixei aqui, misturei e, obviamente, eu já li, mas o Espen não sabe. Tem umas que eu tô bem curiosa pra saber a resposta dele. Vamos lá. We can start. Yes, let's go. You choose one, I choose one. I take this. What was the biggest challenge we faced together? A pergunta, né? Qual foi o maior desafio que enfrentamos juntos até agora? You answer, next I answer. I would say just a long distance relationship. Being me in Norway, her in Brazil, that was a challenge, but like we knew we would be together one day, so I think that's why we stuck through. Oh, so cute. Eu acho que também o maior desafio era a questão da distância. E hoje em dia, já que estamos juntos, é a questão da burocracia para estarmos juntos. You understand? I heard bureaucracy and yes. Yeah, it sounds right. I thought in the first moment, yes, it's the distance, but now it's the bureaucracy first day together, but we won. Yeah. Agora, minha vez. Next, you clean. Eu vou ler em português, depois ele lê. Já pensou em desistir? Eu já pensei em desistir, né? E o que me fez ficar? Have you ever thought about giving up? What made you stay? I first. Gente, eu já pensei em desistir algumas vezes, mas é porque quando eu tava no Brasil, eu ainda estava me relacionando com outra pessoa. Então eu não tinha me separado totalmente, eu não tive um término realmente com os padrões, né, de terminar. Então eu achava que a qualquer momento eu ia retornar com essa outra pessoa. E eu não levava muito a sério o meu relacionamento com o Espen, no sentido de eu achava que era muito difícil a gente estar juntos. Então eu não levava muito a sério. Então, antes de eu chegar aqui na Noruega, eu pensava, ai não, isso aqui é sonho demais pra mim. Então, mas depois que eu cheguei aqui, aí eu vi que realmente era verdade. You want a translator? Yes, please. I thought when I was in Brazil, it's very difficult for me on relationships so about distance. Yeah. So I thought that sometimes, this is no work. As in Norway, I'm in Brazil, so no work. So sometimes I think, yes, no, it's not for me. But when I'm already in Norway, I like change. In Norway, I don't think about it. Agora a resposta dele, now your time. Yeah, like, not really, I think, because like we live in the 21st century, as they say. We have the internet. We have, like, even though we were so far apart, we always had each other, and like we stayed in touch, and we knew that we would meet someday, so yeah. Good, ele nunca pensou em desistir, gente.
Olha, eu vou ter que botar a tradução do que o Espen tá falando. Então esse vídeo vai me dar trabalho para editar. Então vocês não esqueçam de me dar o like. I thought it's very hard for me make the edition of this video, so because I need to translate when you speak. Yeah. So you don't forget my there. I am happy you never fucking give up. What did he find different about you compared to the Norwegian woman? Ah, essa pergunta tá ansiosa. É o seguinte, a pergunta. O que ele acha de diferente em você das mulheres norueguesas? That's a difficult one, actually. Because I'm happy that a woman Norway is not much happy. I don't know. I never met one girl. What's different about you? I don't know. You need one difference. Because I'm Latina. Yeah. No. You're Latina, like your emotions are never subtle. Ai, gente, eu sou mesmo. Eu vou botar a tradução, né? Mas ele falou na questão de eu mostrar muito minhas emoções, né? Eu sei que a pergunta era pro Espen, mas eu vou responder a diferença do homem norueguês pro homem brasileiro. I will speak about the difference the woman Norsk and woman Brazilian. Yeah. Woman no, man. The man. Man, yes. Eu acho que a maior diferença, gente, que eu vejo do homem brasileiro dos que eu tive relacionamento, né? Isso em relação a relacionamentos. É a questão cultural que eu acho que é muito enraizada no Brasil, a questão do patriarcado, que o homem tem que mentir, que o homem tem que ter várias mulheres, que para o homem ser levado, para ele mesmo ser levado a sério, ele tem que ter várias amantes. E aí eu acho que é muito cultural no Brasil essa questão de infidelidade. Pelo menos nos relacionamentos que eu passei, sempre tive esse problema. E aqui eu vejo que não, que na verdade eles são muito verdadeiros mesmo. Eles não digamos que eles não medem palavras, assim, eles não têm medo de dizer não, eles não têm medo de... Eles são muito verdadeiros ao ponto de isso se tornar uma coisa boa. Eu sei que tudo que o Espen fala, ele não tá mentindo, ele não tá enganando, ele não tá sendo falso. E essa questão da fidelidade, eu vejo que os noruegueses... Assim, eu acredito que fidelidade não tem nacionalidade, né? Mas tem a questão cultural. Eu vejo que os noruegueses, eles são muito ligados à fidelidade. Eles levam realmente o casamento a sério, família a sério, um relacionamento a sério. Isso é muito bom. Do you want a translator? No, I just heard he's great and faithful. Yes. I believe that's the important. But the difference, the North for Brazil is the cultural. Yeah. The means here it's more easy the relationship. The means is maybe it's true, the fidelity. Yeah. And in my experience in Brazil, the means in Brazil lies. It's not good. No. You. It's No. It's me. Yeah. A pergunta é: quem se apaixonou primeiro? Who fell in love first? Ooh. That's a good one. What? That's a good one. I think I was the first to say I love you. Yes, you thought first. Yes. Então, eu acho que you fell in love me first. Gente, eu acho que realmente foi o Espen que se apaixonou primeiro. Mas porque ele já estava curado de todas as feridas dele do passado. Eu não, ainda estava em processo de cura. Ele foi meu remédio. You was my pills, the emotional for my heart emotion. Yeah. So, you want to put on? The one hiding on the head. Ah, e só uma coisa. Ele que falou a primeira vez que me amava. Foi ele que falou I love you the first time. Ah, sorry, it's eu esqueci de traduzir. It's because the question is for me about you.
It's So you have an opportunity here to just keep me totally in the dark. no, sorry. It's here. A pergunta é: o que você, no caso eu, Alda, o que eu quero mostrar imediatamente para o Espen quando eu for ao Brasil, e algo que eu acho que ele vai se assustar, vai achar muito estranho quando chegar no Brasil. The question is, what I show for you the first moment we go to Brazil, Yeah. what I show you, and something, what I think is something are so different, you feel different about the Brazilian economy. So, a primeira coisa que eu quero mostrar pro Wesley, gente, é comida. I want to eat in the food Brazilian. Eu quero que ele coma, tipo assim, eu quero descer do aeroporto e ir direto pro Carneiro do Ordões, comer um baião com maminha, com batata frita, com paçoca. Depois quero comer feijão verde. Depois eu quero que ele coma tudo. Gente, olha, não tem. A comida do Brasil é a melhor do mundo. I want to eat when I arrive in the airport, go to the restaurant. Eat so much Brazilian food. Yes. I want to taste it the first moment. No see my family, no see my friends. Just think yes. E o que eu acho que ele vai achar muito estranho, eu acho que é a questão de ter muita gente em Fortaleza em todo lugar. O supermercado é sempre lotado, shopping é sempre lotado, restaurante é sempre lotado, praia é sempre lotado. Então, tipo, essa questão de ter muita gente a todo momento, em qualquer lugar, qualquer hora. Porque aqui na Noruega só são... how many people live in Norway? 5 million? 5 or 6 or so, that's like... Is that less than Fortaleza? Yes. Exatamente, gente. A Noruega inteira tem a quantidade, tipo, Fortaleza eu acho que deve ter 3 milhões de pessoas hoje em dia. No caso, não Fortaleza, mas Ceará. Mas a Noruega inteira só tem 5 milhões de pessoas. Então, por exemplo, a gente vive numa área um pouco mais afastada. A gente vai no supermercado, só tem a gente. A gente vai num shopping, tem eu e mais 3 pessoas. Então é tudo muito calmo, muito tranquilo. Você não vê muita gente. E eu acho que ele vai achar estranho isso. I think the shock have many people in Fortaleza. When you go to the beach, so many people. You go to the supermarket, so many people. All the time, many people. Where? The people, how? The people, because there's a lot of people all the time. The restaurants, the party, the beach. I think you may have shocked. I don't know. But what do you think is your shock? One moment. Eu perguntei pra ele, gente, o que é que ele acha, assim, das coisas que ele vê do Brasil, das coisas que eu falo do Brasil, o que é que ele acha que vai ser o choque pra ele. I think you're right about people. I might get a bit overwhelmed. Ele falou que é a quantidade de pessoas. E eu quero levar ele no Castelão, com 60 mil pessoas, pra torcer pro Fortaleza. I want to go with me at the stadium. Go see they play the Fortaleza. So many people, singer. Come on, Fortaleza! Yes. Your time. No, it's your turn. I think this Yes. O que você mais admira em mim? What do you admire most about me? Eu acho, gente, que a minha maior admiração pelo Espen é porque ele é muito carinhoso comigo, com as crianças. Essa questão de ele ser muito amoroso. Ele não tem vergonha de demonstrar sentimento, tanto comigo quanto com as crianças. E ele demonstra em público. Eu vejo que isso poderia ser até uma questão cultural deles, né? Porque eles são mais frios, mais calados. Mas o Espen não. O Espen é muito carinhoso. Ele me dá muitas palavras de afirmações durante o dia. Que me ama, que me acha bonita, que me acha isso, me acha aquilo. E eu admiro isso nele, dele não ter vergonha de ser uma pessoa amável. I love you because you all the time you give me love. You give me the words, the affirmation about your love. You are so good father, and you don't have a shy for kiss the kids or the kids are me, and it's good because you. Sometimes the people think, the people in Norway or Europe are so cold, but you're not. You are so lovely, and I love this. Thank you. Your time. I think one of the things I love most and admire most about you is how hardworking you are, and like if there's a problem, you always
find a solution and you just never give up. Sometimes I give up. But most of the time you always look for a solution and figure something out. I just admire that tenacity. I'm proud. Gente, o Espen falou que... eu vou botar a tradução, mas falando um pouco do que ele falou, era que ele vê que eu sempre procuro a solução dos problemas, assim. E eu acho que isso é muito, muito meu mesmo. É por isso que eu queria ser advogada. How did our story begin and what impacted you the most at the beginning? A pergunta é: como a nossa história começou e o que mais te marcou no início? Yeah, like Tinder, and that's where it started. Tinder. We didn't meet for a year, but in the beginning, I just loved having someone to talk to, someone to get to know, a new, beautiful person, and feeling loved again. And I think having that helped get me back into work. Yes. I think you motivated me. When I meet you, don't work. No, but I thought, come on, Espen, you need one. Yeah. And that, or that in some different words, helped me to find a motivation and get back to work. Gente, eu vou botar a tradução, mas o Espen falou que a gente se conheceu pelo Tinder, e realmente foi pelo Tinder, e ele disse que uma das coisas que fez ele, que marcou muito no início, foi o fato dele estar conversando com uma pessoa todos os dias, de estar tendo aquela troca de o que é que você está fazendo, o que é que eu estou fazendo e tal. E na época ele não estava trabalhando, e em um determinado momento, eu muito capricorniana, falei: Espen, você tem que trabalhar. Se você quer me conhecer, você tem que trabalhar. E aí ele voltou a estudar, voltou a trabalhar, e isso foi algo que marcou para ele. Para mim, now I told my answer, next I translate for you. Pra mim, realmente a nossa história começou pelo Tinder. A gente passou um ano conversando. A gente se conheceu mais ou menos em setembro. I think I met you September 2023. Agosto? Was like November? Yeah. A gente se conheceu lá pra... Ou foi... O Espen disse que foi em novembro de 2023. Eu acho que foi em setembro. Mas foi por aí. Foi por aí. E aí, isso de 2023. E aí a gente começou a conversar. E eu falava pra ele que se a gente fosse ter um relacionamento, eu não ia passar anos e anos da minha vida conversando com ele à distância, não. Que a gente se planejasse, foi quando eu disse pra ele trabalhar, que a gente se planejasse pra eu conhecê-lo em junho de 2024. Sendo que em junho de 2024 não deu certo. E aí isso impactou muito em mim, porque eu fiquei, nossa, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Mas o Espenzinho, como um bom homem que ele é, ele falou que ia dar certo, que era questão de tempo, que a gente estava se organizando, tanto eu quanto ele. E pronto. Aí a gente mudou de dezembro de 2020, em junho de 2024 para dezembro de 2024. Que foi quando eu cheguei aqui. E eu acho que o que me marcou mais no início foi a questão dele sempre dizer que ia dar certo. Porque eu falava, Espen, eu trabalho muito aqui no Brasil. No Brasil não sobra dinheiro. Eu não consigo, por mais que eu tentasse,
Eu não conseguia guardar dinheiro para vir para a Noruega, um país caro, um país longe, país que eu ia chegar talvez no inverno, foi como eu cheguei. Então eu tinha muitas inseguranças em relação a isso. Mas ele sempre falou, Alda, vai dar certo. All the time you say, Carolina, everything's gonna be alright. Don't worry, Carolina. Because I told, in my hand when I was in Brazil, it's very difficult to go to Norway. It's very expensive. I don't have money. If I don't have money, everything is no good for this. Is so much for me and for husband. But all the time you say, Carolina, take it easy, calm down. If you don't go in June, you go to December. Yes, I go to December. You're all the time positive. It's you and me.